Olá, tudo bem? Bate-papo, medicina e saúde. Hoje vamos abordar o tema de doenças do aparelho digestivo e com foco principal na parte de câncer do aparelho digestivo. Meu nome é João Eduardo Tinoco e lembrando que estamos simultaneamente pelo YouTube e pela Rádio Sim 106.1 e tenho o prazer de ter conosco aqui hoje ao nosso lado Dr. Bruno Guidini, que é gastroenterologista, especialista na parte de endoscopia digestiva e colonoscopia. E ao nosso lado também, Dr. Bruno Vidigal, cirurgião oncológico. Bem-vindo a todos. Obrigado. Então, vamos começar nesse tempo, né, fugindo um pouco dessa questão do coronavírus, que é um assunto dominante em todas as rodas de conversa, quando se tem roda de conversa, né? Sim. Porque o isolamento social, isso aí já é muito restrito. Mas o nosso assunto é muito importante, é uma doença bem prevalente, a gente tem vários quadros que levam a doença do aparelho digestivo, principalmente no mundo de hoje, né, que é associada ao estresse. Então, começamos aí pelo estômago, né, em que a gente tem antes, previamente tínhamos a causa dos sangramentos, as úlceras, o tratamento era totalmente diferente do que você tem hoje, né, a evolução da medicina foi mudando isso um pouco aí. Então, vamos começar aqui com o Dr. Bruno Guidini, para nos falar um pouco aí dessa doença do aparelho digestivo e falar como um todo, né? Quais os passos para a gente falar de cada setor de uma forma aí, chegando depois no diagnóstico e posteriormente a gente vai ampliando para o tratamento. Bom, o câncer do aparelho digestivo, ele ele afeta todas as partes, né, do aparelho digestivo, que é o esôfago, o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso, também outros órgãos, o fígado, o pâncreas, e cada um cada doença, cada acometimento é uma doença diferente. Então, são tratamentos diferentes, são formas de diagnosticar diferentes. Os sintomas, muitas vezes, são sintomas tardios, então não se deve esperar ter nenhum sintoma para poder começar ou a se prevenir, né? Tomar os cuidados. E como se prevenir, né? A prevenção do câncer de uma forma geral, lógico, nós estamos falando que o câncer ele é multifatorial, né? A gente fala em fatores ambientais, incluindo estilo de vida, alimentação, nós falamos de fator genético também, né? Mas tudo que é fator de risco nós devemos eliminar. Então, quando a gente fala em câncer de uma forma geral, o estilo de vida é muito importante. Uma alimentação saudável, o consumo de algumas substâncias, né? Por exemplo, o álcool, o tabaco, também pode ter fator aí desencadeante, né? É mais um fator de risco. No caso, obesidade, sedentarismo, tudo isso acaba influenciando no desenvolvimento dessa doença aí que hoje em dia assusta muita gente, preocupa muita gente, e dessa forma é o primeiro passo da gente começar a prevenir. Bruno, então você que mexe muito com a parte oncológica, esse paciente geralmente ele evolui assintomático ou ele depois de um certo tempo, depois de uma certa idade, ele já tem que começar a se preocupar com alguns sintomas, com algumas características que vão aparecendo com cada tipo de doença? Vamos tentar destrinchar um pouco aí o que esse paciente tem que se preocupar se começar a sentir. É isso que o Bruno falou, até é muito importante. O paciente demora a ter um sintoma característico daquele órgão, para ele, ou o médico que está acompanhando, ou para o próprio paciente,
querer procurar ajuda para aquilo ali. Não existe um método de rastreio, igual a gente tem para colo de útero, para mama, que a gente faz diagnóstico antes do paciente ter sintoma. Eventualmente a gente descobre tumor de câncer precoce de esôfago, de estômago, numa endoscopia que fez por gastrite, por outra coisa. Mas o grosso a gente pega num caso, não é mais avançado, mas que está ali no meio do muro, que já tem, às vezes, gânglio positivo, já não é uma doença inicial igual a gente gostaria de tratar, que a chance de tratamento, de cura e de deixar pouca sequela é muito melhor. Então, mas esse paciente, ele acaba chegando hoje, pela experiência que nós temos aqui, principalmente no Centro Oncológico de Linhares, ele acaba chegando porque nesse meio tempo apresentou alguma coisa que deixou ele preocupado, ou ele já tem uma orientação, a população já tem uma noção de procurar o seu médico? A história é praticamente a mesma. Tem uns 6, 8 meses sem comer, perdendo peso, ficando amarelo, anemia, e aí resolveu fazer os exames, procurar o médico e aí diagnosticou alguma coisa. Sempre naquele mesmo modelo, né? O paciente evita o médico achando que ele está evitando a doença. Então, Isso. não vou procurar o médico que vai achar alguma coisa. E até hoje o câncer é um tabu muito grande. Tem muita gente que prefere não saber, que prefere não tratar. Sim. E a gente já avançou muito na parte de tratamento. Às vezes a gente não consegue cura, mas a gente consegue dar uma sobrevida, uma qualidade de vida, 4 anos, 5 anos. Né? Até pouco tempo atrás era câncer é igual morte. Hoje não, hoje está bem. Nós temos um arsenal muito grande para usar. Sim. E lembrando, né, que quando a gente fala em aparelho digestivo, você vai começar desde a boca até o ânus, né? Então você vai com diferentes causas ali, vários fatores que podem desencadear aquele tipo de patologia, né? Então nós temos casos clássicos de pacientes fumantes que acabam desenvolvendo câncer na cavidade oral, na base de língua, tudo, e assim outros fatores, né, alimentares. Acredito que vocês podem abordar um pouco mais também a questão da alimentação, né? Isso é um fator bem importante hoje, né? Eu falo para todos os meus pacientes, quando você tem uma medicação, é mais fácil do que você tentar mudar um estilo de vida, né? Porque a pessoa já está habituada há muito tempo com aquela alimentação, com o sedentarismo, ela se sente bem com a obesidade, né? E acaba não achando que aquilo ali não pode vir a desenvolver outras doenças, né? Então, assim, quando a gente fala em alimentação, o que principalmente nas doenças do aparelho digestivo, quais alimentos que devem ter preferência, né, no dia a dia? Primeira coisa são os alimentos pouco processados, né? Evitar alimentos multiprocessados, industrializados, que utilizam grande quantidade de conservantes, sal, sódio, tudo isso acaba somando, né, para uma alimentação ruim. Gorduras, né, o excesso de carne vermelha, tá? Não digo que não possa comer, pode comer, mas eu digo evitar o excesso da carne vermelha. Uma dieta rica em fibra, né, a fonte de fibra principal são as verduras, frutas, né? Isso melhora tanto trânsito intestinal, tudo isso, e acaba tendo uma alimentação mais saudável, evitando o desenvolvimento dessas doenças futuras. Bruno, aquelas pessoas que têm os hábitos mais retardados, que têm uma evacuação, às vezes ficam constipadas 5 dias. Esses pacientes, eles têm um risco a mais, você tem que olhar ele mais de perto. Então, também a gente pode abordar um pouco aquele que já teve um familiar na família que teve um pólipo ou um câncer de intestino. Como a gente poderia definir
mais esse grupo de risco aí? Quem são essas pessoas mais susceptíveis? Tem certas substâncias do bolo fecal que são carcinogênicas. Então, se a pessoa tem um hábito intestinal diário, aquilo ali ficou um pouco tempo ali parado no intestino. A pessoa que é mais constipada, vai no banheiro de 3 em 3 dias, aquilo ali ficou agindo no intestino, transformando a célula, causando displasia, 3 a 4 dias. Então, favorece o aparecimento de câncer na idade mais avançada. Os pacientes, igual o Bruno estava falando, que tem um hábito de vida saudável, alimentação saudável, tudo isso, saiu um estudo em 2006, que a pessoa se levar, não levando em conta doenças genéticas, né, certas particularidades que aumentam o risco de câncer. Uma pessoa normal, que tem um hábito saudável, comparado com a outra que não tem, essa daqui de hábito saudável tem 60% menos chance de desenvolver câncer, esses do aparelho digestivo. E isso levando em conta também, eu sempre extrapolo um pouco, que eu acho que isso vale para todas as especialidades, né? Eu acho que a medicina ela é vista hoje como muito segregada, né? Então, eu sou especialista só em câncer, eu sou especialista só no aparelho digestivo, e eu acho que falta essa um pouco integralidade da gente fazer a junção dos fatores. Por quê? Se você olhar hoje, o que vale para o aparecimento do câncer vale para a doença coronariana. Então, é o cigarro, é a alimentação gordurosa, então o câncer também, o sedentarismo, Exatamente. que aí se fala nas carnes muito queimadas, né? Então, você tem a carne assada, que tem ela queimada ali, já tem alguns... A gente acaba vendo que isso tem relação por ser carcinogênico, né? Então, o sedentarismo é importantíssimo para esse processo, né? E por aí vai. Então, os hábitos do dia a dia, isso vai, o consumo exagerado de álcool, aquilo, tudo vai virando uma bola de neve, como bem você disse, né? É difícil tirar os hábitos que nós nos acostumamos, né? Se a gente acostumou é porque é bom, a gente ficou restrito àquilo, né? Então, eu acho que nós temos que olhar um pouco individualizando cada caso, principalmente aqueles que já têm uma história familiar ou já tem descrito, o cara já é obeso, ele é tabagista, etilista e história familiar, então esse ele teria que se cuidar muito mais, né? É o estilo de vida da vida moderna. Todo mundo está vivendo desse jeito, não tem tempo para nada, a comida é processada, industrializada, e lá na frente vai ter o preço. É aquilo que a gente vai chegando, né? McDonald's, comida de latinha, e chega no supermercado, já está tudo pronto. O americano viu um boom no número de casos, principalmente sobre isso aí, né? Então, a gente vê hoje, nos países desenvolvidos, uma tentativa de se voltar a comer uma comida orgânica, tentar os vegetais de uma forma... com cultivo sem agrotóxico, né? Então, mas isso a gente esbarra até na questão do custo hoje para alimentação. Né? Eu queria que a gente abordasse um pouco o paciente que começa a sentir dor, a deglutição, dor no estômago, a famosa azia. Ele deve se preocupar com esses sintomas ou ele pode tomar um remédio para o estômago, um omeprazol, melhorou, não procura o médico mais? A partir de quando ele poderia já começar a ter um olho mais crítico? E depois a gente vai discutir um pouco mais a partir de que idade a gente poderia ver isso aí para fazer a propedêutica, né? Bom, como a gente iniciou, muitas vezes essas doenças elas são de início bem insidioso, que a gente fala bem, é lento, os sintomas não aparecem no início da doença. E aí, você ficar sentindo os sintomas e fazendo coisas paliativas por conta própria, isso não é indicado. Automedicação não é recomendado, né? E lógico, tem alguns sinais, né, que a gente já
nas primeiras consultas, tem alguns sinais de alerta que a gente acaba pegando aquilo ali para poder iniciar uma investigação, certo? Uma dor de estômago pode ser uma coisa com uma gravidade bem baixa, fácil de ser resolvida, certo? Mas sim, pode estar relacionado a um câncer, né? Uma dificuldade de engolir, né? Não é normal uma pessoa ter dificuldade para engolir. Então, isso já é um sintoma de alerta, a dificuldade de engolir. Então, essa pessoa já deve procurar um profissional, certo? Pessoa que passou a vida toda bem, nunca sentiu nada, né? Nunca teve dor de estômago, começa uma dor de estômago súbita, né? Hoje a gente estipula uma idade aí de 55 anos para pacientes acima de 55 anos que começaram a ter sintomas gástricos, né? Isso também é um sinal de alerta. Sangramento nas fezes, que muitas vezes é caracterizado por umas fezes bem enegrecidas, a gente chama de característica de borra de café, né? Isso tem um indício de sangramento digestivo, pode estar relacionado a um câncer. Perda de peso inexplicada, muitas vezes a pessoa não está fazendo nenhuma dieta específica para perda de peso e ela começa a perder peso. Isso também é um sinal de alerta. Eu não digo só para câncer do trato gastrointestinal, isso a gente, como você falou, a gente precisa extrapolar ainda mais, mas é um sinal de alerta e precisa ser investigado. Sim. Então, outras características, o paciente, às vezes, ele pode ter uma mudança da halitose, ele pode ter outras características e sintomas digestivos, Bruno. O que a gente pode abordar mais aí nesse tipo de patologia? Sim, principalmente esses do trato superior. Aí o paciente pode desenvolver dificuldade de deglutição, um hálito diferente com mau cheiro, pode atrapalhar a dentição, tem perda de peso inexplicada, às vezes o paciente abre o quadro com hemorragia digestiva alta. Então isso é tudo sinal de alerta. Quando seria que a gente ligaria a luz vermelha se o paciente apresentasse qualquer dos quadros? Então agora a gente partindo por uma fase mais procurando o gastroenterologista, o profissional que já vai começar a investigar de uma forma. O paciente que ele teve um sangramento vivo junto com as fezes, ele notou aquilo ali. Ele já deve ligar o sinal de alerta, ele deve procurar algum princípio de alguma doença já? Sim, sangramento, tanto faz por cima ou por baixo, perda de peso. E às vezes é perda de peso de 5, 10 quilos e o paciente, foi algo que eu comi, não estou passando bem, já é um sinal importante de procurar auxílio. Caroço, que são os linfonodos, pescoço, fossa supraclavicular, região inguinal, icterícia, que é o amarelão, ficar com o branco do olho amarelo, xixi escuro. Isso tudo é sinal de que tem que procurar imediatamente um profissional para fazer uma investigação. E a gente descobrir o que está causando isso tudo aí. Nem todos esses sintomas são específicos de câncer. O paciente pode ter uma doença benigna que cursa com tudo isso, com dor, sangramento, emagrecimento, mas são sinais de alerta que a gente tem que primeiro afastar a malignidade. Bruno, e nesse caso, a gente tem muita queixa no paciente numa meia-idade, que a partir dos 40 anos, que ele se queixa, como você disse, uma dor epigástrica, e fala, não, estou com problema de estômago, estou com gastrite e tal, mas é muito importante, até mesmo para a gente diferenciar de outras patologias, como doença do coração, que a localização pode ser muito parecida, né? Quando aparece essa dor, né? Então, geralmente a dor causada o problema no estômago mesmo, ela acontece como? Após a alimentação, antes da alimentação? Isso. A dor no estômago é bem prevalente, muitas pessoas sentem e cada pessoa tem uma característica diferente, né? Isso aí, e a forma com que ela relata essa dor nos diz muita coisa. Se essa dor
por exemplo, é mais com o paciente em jejum, ele acorda à noite, né, devido a uma dor de estômago. O paciente ele sente uma dor de estômago após a sua alimentação, né, aquela sensação de sempre cheio, né? Então, cada característica a gente pode relacionar. Por exemplo, o paciente ele pode ter um estômago completamente normal e sentir dor, assim como ele pode ter diversas alterações no estômago e ter um sintoma bem mais leve. Mas sentiu dor, começou com sintoma, precisa ser avaliado, porque, como eu falei, pode ser desde uma gastrite, coisas, né, que a gente trata diariamente no consultório, mas pode ser algo mais sério que precisa de um tratamento mais específico. E lembrando, quanto mais precoce, quanto mais cedo a gente iniciar um tratamento, o sucesso nesse tratamento ele é maior. Principalmente naqueles pacientes que nunca tiveram esse histórico de gastrite, refluxo, e depois dos 40 anos começam com esse quadro, ou podem cursar com emagrecimento, ou outros sintomas gastrointestinais, e levando em conta também a doença coronariana ali, que a minha dor de estômago é depois que eu faço uma atividade física, né? Então é muito importante a gente valorizar esse tipo de sintoma, para a gente saber para que lado a gente vai, né? Mas sabendo que nós temos que investigar o paciente como um todo, né? Nunca focar só numa doença digestiva ou cardiocirculatória. Isso. Então, estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco. Daqui a pouco a gente volta falando mais sobre prevenção e câncer do aparelho digestivo. Voltando aqui no segundo bloco, falando sobre prevenção e investigação do câncer do aparelho digestivo, com o Dr. Bruno Guidini, Dr. Bruno Vidigal, cirurgião oncológico e gastroenterologista. Então, eu acho que a partir do momento que a gente possa ter algum sintoma, então nós devemos partir para um segundo passo, né? Primeiro, procurar um especialista. O paciente de forma alguma já vai procurar, já chega numa instituição, eu quero fazer uma endoscopia, quero fazer um ultrassom. Então, como seria mais ou menos, Bruno, esse approach inicial do paciente, né, ele já apresentando algum sintoma, ou se já teria alguma recomendação, como nós temos na questão da mulher, fazer uma mamografia a partir dos 40 anos. A gente sabe que no Japão tem uma cultura diferente devido à incidência maior de câncer, possivelmente devido aos hábitos alimentares deles. No Brasil, aí, como que funciona esse aparelho da parte digestiva alta? Aí nós temos uma data, uma idade para se começar essa investigação? Como funciona isso? No Brasil hoje não existe uma recomendação de iniciar o que a gente chama de rastreio, né? Isso eu digo no câncer de estômago, câncer de esôfago, né? Não existe essa recomendação. Como nós falamos anteriormente, existem alguns pacientes que têm um risco aumentado, e isso aí nós colocamos pacientes que têm cirurgias prévias, mesmo que não seja cirurgia de câncer no estômago, pacientes que têm histórico familiar, familiares de primeiro grau que tiveram câncer, e novamente aqueles sinais de alerta, como nós falamos, o paciente tem dor, emagrecimento, sangramento, perda de peso, anemia. Então tudo isso são sinais de alerta que indica já iniciar uma investigação. No caso do trato gastrointestinal, um dos exames mais utilizados aí é a endoscopia digestiva. Outros órgãos do trato gastrointestinal, nós já temos um programa de rastreio, né? Por exemplo, o cólon. O cólon, a gente já tem um programa de rastrear o câncer, que o objetivo é pegar precoce ou até mesmo lesões
pré-neoplásica que nós chamamos, né? Tirar antes mesmo daquela lesão virar câncer, que nós já sabemos que algumas lesões ela têm o potencial maior. Então, mas voltando ao câncer de estômago e esôfago, que a gente chama de trato digestivo alto, não existe essa recomendação, mas sim alguns pacientes de risco e alguns sinais de alerta que já indica fazer uma investigação. Ô Bruno, se nós tivéssemos 3 opções para você no seu consultório para fazer uma investigação num paciente de 45, 50 anos, com uma história familiar de alguma patologia, ou já teve uma hepatite diagnosticada. Então, qual seria mais ou menos esses exames que ele poderia fazer para você fazer a triagem tanto do trato digestivo alto, como dos órgãos abdominais e também da parte do trato baixo aí? Quais seriam mais ou menos o que esses exames poderiam detectar e quais seriam os de primeira linha para a gente ter uma noção? Porque às vezes o paciente fala, eu quero fazer uma ressonância, mas talvez a ressonância não seria um exame que te desse a mínima noção. Às vezes um exame muito mais simples poderia te dar um apanhado muito melhor, né? A propedêutica do câncer do aparelho digestivo é mais ou menos a mesma. A gente usa para o trato alto endoscopia, para o trato baixo colonoscopia e tomografia. Tomografia que dá para a gente a noção de estadiamento. Então, o paciente que tem alguma queixa de deglutição, emagrecimento, vomitou sangue, a gente vai começar com a endoscopia, uma tomografia de tórax e abdômen. O tórax faz parte de metastatização, né, de filhotes dos tumores do abdômen podem ir para o pulmão. Então a gente faz tomografia de tórax, tomografia do abdômen. Hoje existem marcadores sanguíneos para câncer, não são 100% específicos, mas a gente usa para ajudar no diagnóstico. Então a gente pega marcador sanguíneo e pede para determinados órgãos, já tem, e para baixo a gente usa colonoscopia. Colonoscopia e tomografia. A ressonância é muito importante quando a gente vai planejar um tumor de reto mais avançado. Para a pelve, a ressonância é ótima. Tumor de próstata, mas em geral é tomografia. Tomografia com contraste. Qual seria o papel do ultrassom nesse caso? Ele teria mais numa fase prévia para detectar uma esteatose hepática, a presença o paciente, ele descobre uma pedra na vesícula, só que ele praticamente é assintomático, ele deixaria aquilo seria uma alteração pré-neoplásica para ele? O ultrassom para rastreio, para diagnóstico, ele é suficiente, mas como a gente para escolher o tratamento, a gente precisa do estadiamento, a gente usa a tomografia. Se é um paciente, por exemplo, uma mulher que tem um tumor de ovário, que já estadiou, já está tudo certinho, a gente pode pedir um ultrassom só para ver a parte do fígado, se não tem metástase à distância. Mas a gente usa mais tomografia. Tomografia dá noção de diagnóstico e do estadiamento. E no caso, a dúvida ainda é que algumas pessoas não têm uma colecistite aguda, mas num exame de rotina descobre um cálculo na vesícula. É um fator que pode levar a uma lesão neoplásica? É a mesma história do hábito intestinal. O paciente que tem pedra na vesícula, aquilo faz uma inflamação crônica na parede da vesícula e pode, no futuro, levar a um câncer. Mas é um fator de risco menor. Tem fatores de riscos maiores, como vesícula em porcelana, diferença anatômica da via biliar, tem certos fatores de risco que vão trazer uma maior chance de incidência do que somente as pedras. Ô Bruno, no caso da endoscopia, né, queria que você falasse um pouco aí como é feito esse exame, geralmente acima de que idade e o que você costuma encontrar lá? Bom, a endoscopia é um exame que a gente utiliza uma câmera para olhar todo o trato gastrointestinal superior, no caso da endoscopia digestiva alta. Nela, a gente consegue ver esôfago, estômago e o duodeno, que é o início do intestino delgado. É uma técnica que evoluiu bastante. Hoje nós temos aparelhos
de última geração, com imagens bem nítidas, né? E essa imagem nos diz muitas coisas. Então, quando o paciente chega para poder fazer um exame de endoscopia, a história, por que ele está fazendo aquele exame, é muito importante para a gente saber qual o enfoque daquele exame. Mas muitas vezes nós encontramos no exame de endoscopia rotineiro gastrites, úlceras, esofagites, muitas vezes relacionado a refluxo, uma coisa que pode estar relacionado também com o desenvolvimento futuro de neoplasia são pólipos. Aí depende do tipo de pólipo. Quando a gente encontra esses pólipos no estômago, a gente precisa removê-los e mandar para uma avaliação de um médico patologista que vai fazer uma avaliação microscópica desse pólipo para saber, não, podemos tranquilizar o paciente, esse é um pólipo completamente benigno, sem chance de virar uma doença maligna no futuro. Ou então alguns outros têm um risco maior, precisa ser acompanhado, precisa ser removido. Então, na endoscopia digestiva alta, a gente tem essa capacidade de fazer essa avaliação e identificar essas diversas alterações aí e implementar um tratamento. É um exame relativamente simples, em que o paciente tem uma sedação leve, né? Extremamente simples. O paciente recebe uma sedação leve justamente para poder dar um conforto durante o exame. Na grande maioria das vezes o paciente nem lembra que o exame foi feito, então não sentiu absolutamente nada. E o que precisa muitas vezes é somente um jejum. E lógico, a gente tem que individualizar cada paciente. Tem pacientes que o exame é um exame simples. Outros, devido a algumas comorbidades, algumas doenças de base que ele já tem, o exame pode se tornar um pouco mais delicado, mas nós tomamos todos os cuidados sempre e a gente consegue fazer na grande maioria dos pacientes sem problema nenhum. O Bruno, e é muito importante a gente frisar, voltando àquele assunto, que correr de médico não é a solução, né? Porque quanto mais precoce você aborda um tumor do estômago, né? Então maior a chance desse paciente evoluir bem, né? Então, alguns casos você já tem que partir para a retirada total do estômago, então você muda completamente a vida desse paciente. Então é importante, em certo tempo, ser o mais rápido possível para se tirar menos possível, né? Sim. Basicamente a gente divide todos os tumores em 4 estágios. Nos estágios iniciais, o estágio 1 e o estágio 2, a chance de cura é acima de 90%. É o estágio que a gente quer pegar todos os cânceres. Então, colo de útero, mama, a gente consegue pegar muito estágio inicial. Do aparelho digestivo, não. Normalmente é paciente com sintoma tardio que aparece. Normalmente aparece pra gente o estágio 2 e 3, passível de cura. Hoje em dia, estágio 4 que a gente consegue cura, estágio 4 é o estágio metastático. O tumor nasceu naquele órgão e já tem filhote desenvolvido em outro órgão, principalmente pulmão e fígado. A gente consegue dar um tratamento visando cura para cólon. Cólon a gente consegue correr atrás, dependendo da metástase, se a gente conseguir ressecar, tem quimioterapia, mas o paciente ainda tem uma chance de cura no estágio 4. Para os outros tumores, não. No de estômago, quando se já tem as metástases, no caso que a gente tem um exemplo aí que está divulgando na mídia o tempo todo, é o do prefeito de São Paulo, né, o Bruno Covas, né? Então não foi nem feita a cirurgia devido a um quadro avançado de metástase, então tenta-se primeiro fazer uma regressão. Sim. A gente usa isso muito para reto, para estômago avançado, que a gente chama de neoadjuvância. É um tratamento antes da cirurgia para a gente conseguir evitar novas metástases e estabilizar ou desaparecer aquela que ele já tem. E aí, quando for para a cirurgia, tem que ser uma cirurgia que a gente chama R0. Uma cirurgia que não pode deixar evidência nenhuma de tumor. Sim. Então, eu acho que a gente acaba entrando num nicho que o paciente chega com sintomas numa fase muito avançada. Então, primeiro, né, se nós tivermos algum
familiar que já tenha tido. 2, eu estou fazendo mal para mim mesmo? Eu estou obeso, sedentário, fumando, então bebendo bastante. Então isso vai levando uma chance maior de você ter, né? Então eu acho que é um conjunto de fatores ali que você vai ligando os pontos, e esse você tem que investigar de uma forma mais racional e mais agressiva, né? Exatamente. Como nós já falamos, muitos pacientes eles já chegam, né, em fases mais avançadas. E aí é o momento que a gente deve intervir, né? É hora de fazer o exame, é hora de investigar, é hora de fazer o que precisa ser feito, né? Como o Bruno falou, o ideal é você pegar em estágios iniciais, mas é difícil. Então toda essa prevenção é muito importante. Ótimo. Então, estamos chegando ao fim do nosso segundo bloco. Daqui a pouco a gente volta com o último bloco, abordando o câncer no aparelho digestivo. Olá, voltando a abordar aqui o câncer do aparelho digestivo, juntamente com o Dr. Bruno Guidini, gastroenterologista, especialista em colonoscopia e endoscopia digestiva, e Dr. Bruno Vidigal, que é cirurgião oncológico. Bruno, nós temos alguns casos que o paciente aparece depois de certa idade, com 60 anos, nunca apresentou um quadro de anemia, e ele vem procurando unidade de saúde, fazendo uso de medicações para melhorar essa anemia e tal, mas nunca investigou a fundo. Isso aí seria um problema? Sim, é um sinal de que a gente tem que valorizar, e o paciente também. Se ele não está tendo fonte de exteriorização de sangramento, né? Ele não sangra no vômito, não sangra na tosse, não sangra nas fezes, e persistentemente ele tem anemia, tem que fazer investigação. O principal tumor que faz isso são os cânceres do cólon direito, que o cólon direito, as fezes são mais líquidas, então, ainda que o tumor faça estenose, causa diminuição da luz ali do intestino, o paciente não vai ter dificuldade para evacuar, não vai ter sangue nas fezes, não vai ter nada. E aí o tumor fica ali 1 ano, 2 anos, consumindo, e aí gera essa anemia. E uma anemia que não melhora com nada. Você pode repor ferro, pode repor ácido fólico, pode transfundir, o paciente persistentemente vai ficar anêmico. E aí a causa secundária ao tumor fica se tratando, aquele negócio, você vai, é igual encher o tanque de óleo do carro ali, e você vai achando que o carro está consumindo óleo, e no final você tem um vazamento ali, você tem uma causa específica para aquilo, né? Então... Idoso com anemia, endoscopia e colonoscopia. Sim. O Bruno, e a parte digestiva baixa, então nós temos os problemas de tumores de ânus, em que até mesmo a questão a gente tem causado por doenças venéreas, né? Então até no ato do sexo anal aí você pode levar o contágio, e que causam tumores nessa região, e assim como os tumores que podem vir de origem familiar, e até mesmo com lesões pré-cancerígenas que se desenvolvem. Como seria essa avaliação? A gente sabe que muita gente, principalmente as pessoas mais idosas, tem uma restrição tamanha para se fazer essa investigação. A gente já vê isso no câncer de próstata, né? A resistência de se fazer uma procura do profissional, mas assim... acho que é aquilo que acaba levando aos piores resultados de você não ter essa propedêutica, né? Como você começou falando, o câncer ali que acomete o canal anal, ele pode ter relação sim com doenças infecciosas, principalmente o que a gente chama atenção é o HPV,
O HPV, ele é um vírus que ele é carcinogênico, ele tem a possibilidade de causar câncer. E diferente um pouco do intestino, né? Então, no intestino, hoje, o principal câncer que a gente diagnostica, ele se chama adenocarcinoma. E esse adenocarcinoma, em algum momento, alguns deles, né, a grande maioria, ele foi uma doença benigna, chamada adenoma. Então, esse adenoma, ele pode vir a desenvolver um câncer. Então, o objetivo, hoje, a gente tem um programa de rastreio do câncer coloretal que se inicia aos 45 anos. Ou seja, como o câncer de mama, como a próstata, existe um programa de iniciar um rastreio, que no caso do cólon é aos 45 anos. E aí você faz a primeira investigação, que pode ser por uma colonoscopia, né? Temos alguns outros métodos também, exemplo, a colonoscopia virtual, que é feita por uma reconstrução 3D de tomografia, que também é possível avaliar. Mas o objetivo desse exame é identificar esses adenomas, porque quando nós identificamos o adenoma na colonoscopia, é possível removê-los. E removendo, acabou, está resolvido aquele problema ali, né? E aí, quando que vai fazer a próxima? Isso depende do que foi achado na colonoscopia anterior. Então, muitas vezes, o paciente pode ter indicação de repetir com 7, 10 anos a colonoscopia. Então, não é um exame que muitas vezes muitas pessoas acham desconfortável, porque tem um preparo e tudo isso, tem uma certa resistência, como você falou, em fazer o exame, mas é um exame que diminuiu de forma significativa a mortalidade pelo câncer coloretal. Então, essa investigação, esse rastreio, essa prevenção é fundamental, porque na colonoscopia você não está procurando câncer, você está procurando lesões que podem virar câncer. Então, é uma forma de se prevenir. Então, fazer esse acompanhamento de uma forma regular é muito importante, né? Como que é feito o exame? O exame também é feito sob sedação, o paciente recebe medicação para ter o maior conforto ali, não sentir dor, não ser uma coisa desconfortável, né? Precisa ser feita uma limpeza de todo o intestino para a gente identificar com clareza, né, as alterações, e aí é feito esse procedimento. Ô Bruno, e isso é muito mais importante você conseguir tirar uma lesão pré-maligna do que depois você precisar fazer uma cirurgia em que às vezes tem que tirar um segmento grande de intestino, fazer uma colonoscopia, às vezes que uma colostomia, às vezes que em casos que pode ser até definitivo para esse paciente, né? Então é uma cirurgia muito complexa, dependendo do ponto que você pega, mas ela poderia ser uma coisa super simples se tivesse procurado o especialista na hora certa, né? Sim, a colonoscopia serve de diagnóstico, serve de tratamento para esses pólipos, tumores iniciais que estão só na primeira camadinha ali interna do intestino, pode ser removida só com a colonoscopia. Então, é um método excelente, ele serve de diagnóstico, tratamento, e quando não, é uma lesão mais avançada, ele dá a noção para a gente da distância que a gente tem do esfíncter, qual a melhor cirurgia que a gente vai fazer, qual a abordagem. É um ótimo exame. Sim. Então, hoje a sociedade preconiza homem e mulher acima dos 45 anos? Acima dos 45 anos. Até 2018, a gente iniciava aos 50. Porém, a gente começou a ver que tinha alguns casos de paciente mais jovens apresentando já lesões avançadas. Então, a tendência já é diminuir aí para os 45 anos, iniciar esse rastreio que a gente chama. Isso lembrando que é independente de sintomas ou não, né? Então não precisa ter os sintomas para você começar a fazer. Visto que você identificou alguma coisa ali ou não identificou, aquilo que vai determinar o tempo que você vai precisar fazer um segundo exame, né? Exatamente.
Ótimo. Vidigal, uma mensagem que você poderia nos dar de orientação para esse paciente, o que ele deveria fazer para mudar hábitos de vida e para ter uma vida mais saudável? Qual a mensagem que você gostaria de focar para essa pessoa tentar ao mínimo se expor a essa doença? O câncer é multifatorial. O fator genético, o fator familiar, isso influi muito pouco na incidência. O que tem, às vezes, muito na mesma família é por hábito da família. Então, hoje a gente vê que a idade do câncer está diminuindo, porque está todo mundo com um hábito cada vez pior, cada vez mais cedo. O pai já passa esse hábito para o filho, né? A gente vê criança obesa, a idade do sexo está muito precoce, a menstruação da mulher diminuiu muito. Então, o mundo está causando essa diminuição da idade do câncer, né? Eu brinco assim com os pacientes que é o século do câncer. Melhorou os veículos, estão mais seguros, a diminuição da causa externa de morte, agora tem stent, tem remédio de pressão, todo mundo vai no cardiologista, está diminuindo doença cardiovascular, e o câncer, por mais que avançou, quimioterapia, tratamento, hoje a gente faz tudo por vídeo, continua só crescendo. Então a gente precisa pôr a mão na consciência, quem tem filho cuidar dos filhos, quem tem mãe cuidar da mãe, e mudar esse estilo de vida. É um hábito, tem que começar. Não vai ser fácil sair do comodismo e começar a fazer exercício, comer fruta, cortar a pizza, diminuir a cerveja, deixar o cigarro, mas precisa. É uma doença que traz muita sequela, nem sempre é óbito, né? É a colostomia, é a quimioterapia, é a queda do cabelo, baixa da autoestima, ressecção da mama, dificuldade de relação sexual. Isso tudo está envolvido no tratamento. Então é um tratamento que deixa muita sequela psicológica e física. E o tempo que se leva às vezes para estar fazendo esse tratamento. Né? Bruno, e você? Bom, repetindo o que o Bruno falou, então a melhor forma é a prevenção, né? E quando sentir alguma coisa, não esperar, não deixar aquilo se agravar e procurar um médico, expor os sintomas, que aquilo ali muitas vezes o tratamento pode ser tem muito mais sucesso no tratamento quanto mais precoce isso for diagnosticado. Então nós podemos ver que nós temos a questão dos hábitos de vida, né? Os hábitos, a gente acaba, como o Bruno Vidigal acabou falando, a família, o exemplo que a gente vai dando. Então as crianças, você tem uma família obesa que os filhos acabam entrando naquele ciclo vicioso de só querer comer as comidas processadas, né? A gente tem esse exemplo em casa, né? Meus filhos nunca pedem, meu pai, eu quero comer um brócolis hoje, agora eu quero um Cheetos, eu quero uma outra comida aí que a gente vê nas propagandas, né? As propagandas mais interessantes, quando na nossa época, um tempo atrás, quem patrocinava os carros de Fórmula 1 era a indústria do cigarro, e aí a gente vai vendo o que isso no final vai acontecendo. E sempre lembrando que nada começa de um dia para o outro, né? Tudo você consegue construir, né? Até mesmo a gente vê hoje algumas teorias falando que o câncer tem muita relação com sentimento de rancor, de pessoas que ficam remoendo. Então eu acho até mesmo a parte espiritual hoje está levando a você para transcendendo não só os hábitos alimentares, como a forma como você lida com a vida, né? Com esse estresse todo que vai te levando a sempre procurar. Então eu acho que existem exames que nós temos na nossa comunidade que de uma forma muito simples eles te dão uma transparência se você tem uma propensão ou não
a ter o problema, assim como é visto na endoscopia, com exames simples, a pessoa faz num dia pela manhã, à tarde ele já pode estar voltando à parte normal da vida dele, trabalhando, né? A colonoscopia, esse exame pode ser feito também, né, Bruno, no forma. mesmo tempo, né? E outra coisa é a questão de identificou um problema, já fez essa propedêutica, tirou aquilo da cabeça, fica mais tranquilo. Deu um problema, muda os hábitos, vamos, bola para frente. E se tiver alguma coisa a mais, a gente vai ter que saber lidar, né? Claro, existem fatores que nós podemos parar, que seria uma alimentação ruim, um tabagismo, a ingestão de bebida alcoólica, carnes, processados, e outros que eu costumo dizer para os pacientes, essa herança você não vai perder ela, então a gente já nasceu com essa propensão. Então, agradecer a todos aí, esse programa volta ao ar amanhã às 6 da manhã, e domingo na parte da tarde, e agradecer ao doutor Bruno Vidigal, doutor Bruno Guidini, por estar conosco, nos esclarecendo sobre um tema tão importante. Um grande abraço e até breve.